No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma função relativamente simples do Looker Studio, mas que eu não vejo muitas pessoas utilizando ou falando dela, e ela é uma grande aliada na hora de tratar melhor a sua base de dados para que você possa criar novas métricas e campos calculados lá dentro. Então, bora lá que a dica de hoje é rápida, mas super eficiente. Mas antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniela TM e aqui eu te ensino como escalar os seus resultados no digital utilizando estratégias de traqueamento avançado e análise de dados. Então, se faz sentido para você, já toca aqui, se inscreve, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. Bora pra tela então, que hoje a gente vai falar sobre if null. Bora lá então, hoje a gente vai falar sobre essa função do Looker Studio aqui, o if null. E como essa função funciona? Essa função funciona da seguinte forma: ela retorna um resultado se a entrada for nula, caso contrário, retorna a entrada. Ou seja, essa função é uma excelente aliada quando a gente quer tratar a nossa base de dados antes de fazer cálculos com as métricas, por exemplo. Qual que é o uso prático disso? Vamos supor que a gente tem uma planilha, que eu tenho uma planilha com dados da minha conta de anúncios, e muitas vezes nessa nossa planilha a gente vai ter linhas que estão vazias, porque nem todos os criativos, por exemplo, convertem todos os dias. Então acontece que a gente tem criativos que converteram e criativos que não converteram. E aí a gente fica com linhas nulas aqui na nossa planilha e na hora que a gente vai fazer um cálculo, isso pode ser problemático, porque eu posso acabar multiplicando alguma coisa por nulo, dividindo alguma coisa por nulo, e isso pode gerar um erro ali na hora de fazer o nosso cálculo. Então o que a gente pode fazer para resolver isso? Ao invés de eu ficar mexendo na minha planilha, até porque muitas vezes, por exemplo, essa planilha aqui eu puxei via Adveronix, mas eu poderia ter puxado pela Extract, por qualquer outro lugar, né, que integre com uma planilha, vai ter o mesmo tipo de resultado, vão ter linhas nulas, e essas linhas nulas atrapalham a gente. Só que se eu ficar mexendo aqui na própria planilha, primeiro que é muito mais difícil, e segundo que eu posso acabar gerando algum conflito com a ferramenta que eu estou utilizando para preencher a planilha. Então é melhor que a gente mexa isso lá dentro do próprio Looker. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar criando uma origem de dados com essa planilha. Então vou pegar esse link aqui, entrei no meu Looker Studio e vou criar uma nova fonte de dados aqui só para a gente utilizar de exemplo. Então vou pegar aqui, colocar o URL da minha planilha e vou conectar a minha planilha aqui. Então conectar. Agora eu já tenho a minha planilha aqui, né? Vou colocar aqui só if null para eu saber qual planilha é essa. E aí como que a gente vai fazer então? Aqui na minha planilha eu consigo ver que em algumas colunas eu tenho linhas vazias. Por exemplo, a partir dos cliques no link, né? Então a veiculação aqui eu tenho todas as linhas preenchidas, mas a partir do clique no link aqui eu já tenho várias linhas vazias, tanto nos cliques no link, nas visualizações de páginas e nos meus leads, né? Considerando que isso aqui é uma captação de leads. E aí eu não vou falar dessa parte aqui, ó, de CPC, de custo por visualização de página e de custo por lead, porque na verdade eu vou tratar esses campos aqui para eu justamente poder fazer esses cálculos diretamente no Looker e não correr o risco de ter um dado errado aqui, porque se eu pegar e fizer uma agregação aqui, por exemplo, fazer uma soma ou fazer uma média, não vai dar o mesmo valor do gerenciador. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer a conta do quanto eu investi versus o número de cliques, mas se eu tenho cliques vazios, isso vai dar um problema lá nos meus cálculos. Não é 100% de certeza que vai dar problema, mas pode dar problema. Para a gente evitar isso, o que a gente faz então? Aqui no nosso Looker Studio, na nossa origem de dados, onde a gente quer tratar essas informações, a gente vai vir aqui em adicionar um campo e adicionar um campo calculado. Agora a gente vai usar exatamente essa função aqui. E qual que é a sintaxe, ou seja, qual que é a expressão que a gente vai utilizar nessa função? Eu vou escrever if null, aí eu vou colocar qual que é o resultado que eu quero validar, né? Qual que é a entrada que eu quero validar, se ela é nula ou não, e o que eu quero que ele retorne caso seja nulo. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer o seguinte, if null, né? Então coloco a função aqui, vou pegar, por exemplo, os meus link cliques aqui. Se os meus cliques forem nulos, eu quero que seja 0. Basicamente é só isso. E aí eu posso colocar aqui, né? Cliques no link.
Agora, eu vou ter uma nova métrica aqui dentro da minha origem de dados, mas é como se eu pegasse aqui na minha planilha e eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Se tá nulo, coloca 0. Isso é muito importante na hora de fazer os cálculos, porque vai evitar erros, né, em momentos onde a gente não tem a informação. Então, agora, é só eu salvar aqui, né, eu já salvei, ele ficou verdinho aqui, eu só vou fechar e agora a gente já tem um novo campo aqui dentro da nossa origem de dados. Posso fazer mais um, por exemplo, vou colocar mais um aqui, e eu vou pegar as visualizações de página, por exemplo. E eu vou fazer a mesma coisa, ó, if null, aí eu abro parênteses, vou pegar aquele campo que eu quero validar, aí eu coloco uma vírgula e eu coloco qual que é o resultado esperado. O resultado esperado é 0. Se for nulo, substitua por 0. Já ficou verdinho aqui embaixo, eu posso salvar e posso fechar. Agora eu vou criar um relatório com isso aqui e eu vou colocar as duas métricas lado a lado. Aqui a gente corrigiu e aqui vem direto lá da planilha. Então vou adicionar aqui o relatório e agora eu vou deixar exatamente assim, ó. Vou deixar o add name, né, no caso aqui, porque é onde vai ter os nulos pra gente poder ver, e eu vou colocar aqui, ó, o link clicks ao lado do nosso cliques no link. E aí eu vou colocar também aqui a data, porque se eu não colocar a data não vai aparecer os zeros, né, os nulos. Então vamos lá, vou só tirar aqui as linhas os números das linhas aqui, que me incomodam um pouco essa construção assim, e eu vou aumentar aqui a nossa planilha. Então na hora que eu expando esses resultados aqui, eu começo a olhar para baixo, qual que é a diferença que a gente vê? Quando tá preenchido, eles estão iguais, ó. Então se é 54, permanece 54. Se é 48, permanece 48. Mas na hora que a gente chegar lá no final, o que que a gente vai ver, ó? Que os resultados que estão nulos, ó, vou passar para a próxima página para chegar ao ponto dos nulos. Então aqui tem alguns resultados que estão nulos, né? Tem alguns anúncios que não converteram em alguns dias. E a gente vê, ó, tudo que estava nulo, ele substitui por 0. Então basicamente é isso que faz essa função. Ele substitui tudo que é nulo por 0. Pode parecer besteira, uma mudança boba aqui de trocar um nulo por 0, mas dentro de um cálculo isso pode fazer diferença, isso pode dar uma divergência ali que depois você não vai saber onde que tá. E na verdade era porque você tinha um campo nulo lá, às vezes pode dar uma divergência de resultado, ou pode dar um erro mesmo, né? Falar assim, ó, tá dando erro aqui no teu campo, você não tá conseguindo calcular ele. Você não tá conseguindo calcular ele justamente por conta desse problema. Eu vou até colocar aqui a outra métrica que a gente calculou, que foi landing page views versus as visualizações de página de destino. E aqui é a mesma coisa, ó, onde tá nulo, agora a gente substituiu por 0. Com isso a gente tem uma base de dados muito mais preparada, por exemplo, para caso eu queira fazer um cálculo, para caso eu queira voltar aqui na minha origem de dados e eu queira calcular, por exemplo, o custo de visualização de página. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar um novo campo calculado aqui e agora sim eu vou fazer a soma de quanto eu investi, por exemplo, dividido pela soma das minhas visualizações de página, mais utilizando aquele campo novo que eu criei. E aqui eu vou colocar aqui, ó, o meu custo por visualização de página. Eu vou colocar assim. Aí eu salvo, fecho, eu posso até modificar aqui, né, se eu quiser para reais, por exemplo, e eu já vou poder utilizar isso aqui dentro do meu relatório. Então vou atualizar aqui só para refletir e eu já tenho aqui, ó, o meu custo por visualização de página. Eu posso colocar aqui, ó, o meu custo por visualização de página. E agora eu já consigo fazer os meus cálculos sem me preocupar com algum problema ali, com algum dado que esteja errado. Tem uma máxima no mundo dos dados que a gente fala, né, que chama garbage in, garbage out, ou seja, se você coloca lixo ali, né, se entra um lixo nos seus dados, consequentemente a tua análise também vai ser ruim. Então é muito importante que você faça isso e essa foi a nossa dica de hoje. Ela é simples, ela é rápida, mas ela é essencial para que você tenha bases de dados que realmente vão poder ser utilizadas para você, né, fazer todas as suas análises, beleza? Agora, se você assistiu até aqui, faz o seguinte, ó, deixa um comentário aqui embaixo, me fala o que você achou dessa dica, se você já utilizava essa função dentro do Looker ou se você vai passar a utilizar agora. E se você gostou desse conteúdo, não esquece, já clica aqui, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, se você quer realmente dominar o Looker Studio e usar a análise de dados para escalar os seus resultados aqui no digital, eu quero te fazer um convite, ó, clica aqui no primeiro link da descrição para conhecer o meu método marqueteiro Data Driven. Lá eu vou te ensinar como que você usa o Data Driven Marketing, ou seja, o marketing orientado a dados. A gente tem todo o passo a passo que você precisa para realmente utilizar os dados para extrair insights valiosos para os seus negócios. Então a gente fala sobre métricas, sobre traqueamento
inteligente, sobre parâmetros de URL, coleta de dados através de automações, criação de dashboards automatizados que vão impressionar qualquer cliente, análise de dados e experimentação. Então, se você quer escalar os seus resultados aqui no digital e aprender de uma vez por todas como que você usa os dados para fazer isso, toca aqui no primeiro link e conheça o meu método marqueteiro Data Driven. No mais, por hoje era isso, a gente vai ficando por aqui e semana que vem tem mais vídeo aqui no canal.